Terceiro ano, eu fiz aqui então um resumo bem mastigadinho sobre a segunda e a terceira geração modernista, tirando da apostila. Peguei então contexto histórico, autores, obras, características, tá? Tá tudo bem facinho aqui. Então é assim, contexto histórico da segunda geração, sabendo que o contexto histórico e as características tanto para a prosa quanto para a poesia é o mesmo. Então é o momento que eles estão vivendo, o momento do mundo que influencia na literatura. Então, os autores modernistas estavam vivendo a geração de 30, que foi de 1930 a 1945. Foi um momento conturbado, foi realmente um momento de coisas muito grandes e muito intensas acontecendo. Olha só, início da Segunda Guerra Mundial, e com isso veio muito desemprego, muita falência, muita fome, tá? Ah, e quando o momento é intenso, quando o momento é cheio de muita coisa acontecendo e coisas fortes acontecendo, a produção literária também é intensa, é forte, é grande. E era exatamente isso que acontecia nesse momento. Os autores tinham muita coisa para falar, tinham contextos muito fortes para escrever, né? Aqui também acontecia o início da Era Vargas. Sou professora de história, com certeza já te ensinou isso aqui. A Cláudia, maravilhosa, né? O fim das oligarquias, Minas, São Paulo, café com leite. Então, esse era o momento do mundo e era o momento do Brasil. Tudo muito forte. Então, era um momento que as pessoas estavam passando por dificuldades. Então, o contexto social era muito forte, né? Então, os autores escreveram muito sobre isso. Então, vamos ver as características dessa geração. Então, eles recorreram às influências do realismo e do romantismo. Como assim? O realismo, ele falou muito do contexto social, né? Ele falou muito das verdades do momento, as verdades do contexto deles. Eles eram a fotografia do que acontecia. E eles também se voltaram para o romantismo, aquele jeito mais métrico, né, de escrever. Enfim, romantismo, olha, nacionalismo, vocês conhecem a força dessa palavra. Nacionalismo, então escreviam sobre o Brasil, né, sobre as regiões do Brasil, e aqui nós tínhamos os Brasis, né? Eles escreveram sobre cada um na sua região, cada um falando do que acontecia e também o que acontecia pelo mundo. Então, a realidade social, cultural e econômica era, era o que determinava, então, a literatura nesse momento. O meio, o contexto influencia na obra. Assim como hoje, nós falaríamos de que hoje? Qual é o nosso contexto hoje? Se eu pedisse para vocês escreverem alguma coisa sobre o contexto de hoje, algum de vocês provavelmente escreveria sobre o Covid, né? É o que se vive. O que se vive é o que se escreve. Valorização da cultura brasileira, influência aqui da psicanálise de Freud, olha. Então aqui entra uma poesia mais focada também nos vagões da mente, né? Tentando se resolver a mente, entender a mente. Então os poetas e os autores também foram para esse lado aí. Temática cotidiana, então olhava-se
muito como se vivia, e com isso a gente tinha aqui a linguagem coloquial, que é essa fala nossa, essa fala fácil, essa fala sem cuidados, né? Sem ficar vigiando a gramática. Então a vida falava-se do cotidiano e numa linguagem bem coloquial. Uso de versos livres e brancos, não se tem mais a obrigação de escrever de uma forma só, todo mundo fazer a mesma coisa. Então, você poderia usar na sua poesia nenhuma rima, ou você poderia usar, se você quisesse, isso daí era com você. Nesse momento, era um momento de amadurecimento dessa escola literária. A semana de 22 foi o começo, né? Eles não sabiam muito bem o que queriam, mas eles sabiam o que eles não queriam. Então, eles começaram a procurar uma forma que agradasse a eles. Então, eles começaram a olhar para o Brasil. E a primeira geração, aquela geração guerreira, aquela geração que suportou nas costas a recriminação da sociedade, né? Mas eles foram em frente, aquela fase heróica, a primeira geração. A segunda geração é aqui, ó, é a consolidação dessa escola, desses autores. Agora eles se fortalecem como modernistas de verdade, assim. Eles sabem o que eles querem e eles fazem o que eles querem. E apesar aqui dos versos livres e dos versos brancos, né, sem obrigação formais, de vez em quando aparece o quê? Um soneto. Lembra do soneto? Aquela estrutura poética de 2 quartetos e 2 tercetos, de versos decassílabos, de rimas AB, AA, BB, enfim, né? Aquela poesia bem padronizada, né? De vez em quando, então, esse soneto volta aqui. E ele volta bastante nesse momento aqui com Vinícius de Moraes, que escreveu muitos sonetos. Então, essas são as características, e esse é o momento histórico da segunda geração. Então, aqui dentro encaixa-se a prosa e a poesia. Segunda geração. Então, vamos ver agora os principais autores da prosa e da poesia. Então, como marco inicial da segunda geração na prosa, nós temos o romance A Bagaceira, de José Américo de Almeida. Marco inicial na prosa. Marco inicial na poesia, alguma poesia de Carlos Drummond. Principais autores dessa geração, nós temos Carlos Drummond, que vai participar aqui, vai participar também ativamente na terceira geração. Carlos Drummond, eu sugiro que vocês pesquisem a poesia Congresso Internacional do Medo, Carlos Drummond, para vocês verem o contexto histórico aí dentro dessa poesia. José Américo, que foi autor da prosa. Raquel de Queiroz, prosa. Escreveu livros maravilhosos dentro desse contexto conturbado aí. Raquel de Queiroz, vale a pena pesquisar. Murilo Mendes, ficou entre a poesia e a prosa, fez as duas coisas. Graciliano Ramos, olha, vale a pena pesquisar. Enem, tá? Fez parte da prosa. O livro Vidas Secas, vale a pena, terceiro ano, vai lá, pesquisa, vê resumos, tá? Dá uma olhadinha. Jorge Amado, autor das prosas, inclusive do livro Capitães de Areia desse bimestre, hein, galera? Acorda aí. Cecília Meirelles,
maravilhosa, uma das maiores poetisas do Brasil, Mário Quintana, que também é autor de poesias fabulosas. Então, esses são os principais autores dessa segunda geração.